Gente, temos a alegria de receber como um dos preletores do Casa Zadok, nessa edição digital de 2020, pastor Hernandes Dias Lopes, né? Alguém que tem abençoado demais a igreja brasileira. Já brinquei com ele no outro dia que se tivesse uma espécie de Unesco espiritual, tombaria ele patrimônio do corpo de Cristo, né? Ele tem realmente nos abençoado com a literatura, autor de 148 livros, né? Suas pregações e ensinos têm impactado o Brasil, né? Nesse ambiente interdenominacional, e é alguém que dispensa apresentações. A preocupação nossa é muito mais expressar sempre a honra e o carinho de recebê-lo. Com vocês agora, pastor Hernandes Dias Lopes. É um privilégio estar com vocês neste importante encontro que tem abençoado o Brasil e outros lugares do mundo. Obrigado, Luciano, pelo honroso convite de participar desta conferência. Eu quero partilhar com vocês o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Peço que você abra sua Bíblia comigo e acompanhe esta leitura a partir do versículo 17 até o versículo 38. E vamos extrair daqui princípios importantes para a nossa vida e para o nosso ministério. O apóstolo Paulo passou 3 anos na capital da Ásia Menor, a cidade de Éfeso, e ali ele experimentou um poderoso reavivamento espiritual. Dali, ele plantou igrejas em toda a província da Ásia Menor, direto ou indiretamente: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Ali estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Era uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo. E em 3 anos que Paulo passa naquela grande metrópole, com mais de 300 mil habitantes na época, ele desarticula a idolatria. Ele põe o machado da verdade na raiz do ocultismo. E a palavra de Deus prevaleceu na cidade. As pessoas vinham confessando publicamente as suas obras, seus pecados, queimando seus livros de magia. E um grande reavivamento brota naquela cidade. A ponto da cidade da igreja de Éfeso vir a ser a grande referência da expansão missionária da igreja, suplantando inclusive Jerusalém e Antioquia da Síria. E agora Paulo está retornando a Jerusalém para levar ofertas das igrejas gentílicas para os pobres da Judeia. Uma oferta que ele levantou em tempo de necessidade daqueles irmãos da Judeia. E agora ele está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso quando ele faz esse importantíssimo discurso que tem princípios relevantes que quero partilhar com vocês neste momento. Então vamos à leitura do texto. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus,
a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito isto, ou tendo dito estas coisas, ajoelhando-se orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais viriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Bom, eu quero partilhar com vocês 7 princípios fundamentais para o êxito, o sucesso no nosso ministério. Paulo está aqui fazendo um dos mais sublimes discursos, sermões da história da humanidade, registrado neste livro da história da igreja por Lucas. E nesta conversa com os presbíteros da igreja de Éfeso, Paulo vai traçar para nós uma diretriz de como nós devemos nos portar como ministros, como líderes, como homens de Deus, à frente do rebanho de Cristo, no pastoreio da igreja de Deus. Que princípios são esses? A primeira coisa que Paulo nos ensina é o compromisso do líder com o próprio Deus. Notem comigo, por gentileza, o que ele vai dizer no versículo 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A primeira coisa que você precisa definir na vida é a quem você está servindo. Parece óbvio, mas não é. Há muitas pessoas que entram no ministério e acabam servindo a instituição, a organização eclesiástica, a determinados líderes estratégicos. Mas é fundamental você entender que nós devemos estar a serviço de Deus. Porque quem está a serviço de Deus não está buscando promoção pessoal. Quem está servindo a Deus não procura o aplauso dos homens, e sim a aprovação do céu. Quem serve a Deus não tem medo de críticas. Quem serve a Deus não está preocupado em popularidade. Quem serve a Deus não está acuado pelas opiniões dos homens a seu respeito e a respeito do seu ministério. Ele está a serviço de Deus. Ele não vende a sua consciência. Ele não faz concessões. Ele não torna a mensagem mais palatável para agradar este ou aquele. Ele está a serviço de Deus. Paulo chegou a dizer isso numa das suas epístolas, que se ele procurasse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Entretanto, o fato de você estar servindo a Deus não significa que você vai ter vida fácil, que você vai viver num jardim grinaldado de flores, coberto de elogios e aplausos humanos. Ele chega a mencionar no versículo 19 que ele serviu com lágrimas. E ele fez isso enfrentando provações. E ele enfrentou também ciladas. Talvez o simples fato de você estar servindo a Deus, você vai enfrentar determinados problemas que não enfrentariam se você tivesse como plataforma do seu ministério agradar a homens.
O fato de você estar a serviço de Deus levará você ao enfrentamento de oposições de ordem espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O evangelho nunca foi popular ou palatável ao gosto do mundo. Quando você serve a Deus, você automaticamente enfrentará a resistência dos opositores do evangelho. Mas é fundamental você definir isso no seu coração. Eu estou servindo a Deus. Você ter aliança com a verdade de Deus. Você está comprometido com os valores do reino de Deus. Você não abrir mão desses princípios que hão de governar e pavimentar o seu caminho na lida do ministério. Mas há um segundo compromisso que é fundamental e Paulo estabelece aqui nesse texto, que é o compromisso com você mesmo. Esse é o segundo compromisso que um líder precisa ter, não só com Deus, mas com ele mesmo. Veja comigo, por gentileza, o versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. O que Paulo está argumentando com esses presbíteros da igreja de Éfeso é que ele teve uma vida consistente, do primeiro ao último dia. Que ele não tinha uma agenda dupla, que ele não tinha uma vida dupla, que ele não tinha nada debaixo do tapete, que ele não tinha um caixa 2 moral, que ele não tinha nada na gaveta secreta do seu coração que não podia ser revelado, que ele andou na luz, que ele viveu da mesma maneira que chegou ao longo da vida até o dia que se despediu. Na verdade, a vida do líder é a vida do seu ministério. Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Você, como pastor, investe algumas horas para preparar um sermão. Mas você investe a vida toda para preparar um caráter, uma vida, um testemunho. Então cuide da sua vida. Zele pelo seu testemunho. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, disse Paulo ao jovem pastor Timóteo. Não adianta você ser uma pessoa de muito performance, ou ter um conhecimento robusto, ou ter a eloquência dos anjos, ou ter toda a fama e todo o reconhecimento popular. A sua vida é o alicerce do seu testemunho. A sua vida precisa ser o avalista das suas palavras. Então Paulo está dando um recado para aqueles líderes de Éfeso. A vida do líder precisa ser consistente. Olha comigo a mesma expressão no verso 28, a parte A. Paulo diz assim: atendei por vós. Por que Paulo está dizendo isso? É porque se eu e você não pastorearmos a nós mesmos, nós estaremos desqualificados para pastorear os outros. Se a vida do líder é a vida do seu ministério, os pecados do líder são os mestres do pecado. Quando um líder peca, o seu pecado é mais grave, o seu pecado é mais hipócrita, e o seu pecado é mais danoso. É mais grave porque o líder peca contra o maior conhecimento. É mais hipócrita porque o líder exorta o povo à santidade. Se ele está vivendo em pecado, ele está se contradizendo. Mas é mais danoso porque quando um líder cai, mais gente é atingida. Então é necessário você e eu cuidarmos de nós mesmos para que nós não façamos em secreto aquilo que nós condenamos em público. A nossa vida precisa ser coerente, consistente com a natureza do trabalho que nós realizamos para a glória de Deus, para a salvação dos perdidos e para a edificação da igreja. Mas há um terceiro princípio que eu gostaria
de destacar aqui. Primeiro, seu compromisso com Deus. Segundo, seu compromisso com você mesmo. Terceiro, seu compromisso com a palavra de Deus. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos aqui. No verso 20, eu queria que você sublinhasse aí na sua Bíblia alguns verbos. No verso 20, ele trata do verbo anunciar e do verbo ensinar. No verso 21, ele usa o verbo testificar no gerúndio. No verso 24, ele usa o verbo testemunhar. No verso 25, ele usa o verbo pregar, no gerúndio, pregando. No verso 27, ele usa o verbo anunciar. Todos esses verbos estão ligados à proclamação da palavra de Deus. O líder precisa ser comprometido com a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente. A palavra inspirada, que não é produto da mente humana, mas revelação da mente divina. E eu chamo a sua atenção agora para alguns aspectos aqui. Primeiro, olhe comigo o versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Destaca aqui esse aspecto de Paulo anunciar publicamente ou ensinar publicamente e também de casa em casa. Por que é importante destacar isso? Para nós tomarmos muito cuidado para não sermos seletivos. É claro que a demanda da vida e a boa mordomia do tempo nos exige a ter um pouco de seletividade, mas cuidado para que essa seletividade não torne você um líder elitista. E eu vou exemplificar. Certa feita eu convidei um cidadão para pregar na igreja que eu era pastor, e eu custei muito falar com ele, porque a agenda dele estava blindada. Quando consegui falar com a secretária dele, ela me disse assim: não, o nosso pastor não prega mais em igreja, só em grandes congressos. E eu fiquei pensando no Senhor Jesus Cristo, que pregou seus melhores sermões para uma pessoa só. Eu fiquei pensando no maior apóstolo, teólogo, pregador, evangelista, missionário, plantador de igrejas da história do cristianismo, o apóstolo Paulo, que pregava numa pequena reunião de grupo familiar. Então preste bem atenção. Ainda que você seja o pregador mais conhecido do Brasil, você precisa colocar na sua agenda pregar numa igreja de bairro, talvez de chão batido, para você não pensar que você é melhor do que você de fato é. É hora de baixar a bola. É hora de deixar de estufar o peito e ter o nariz empinado. Porque soberba não combina com o ministério. Quem não está preparado para pregar para uma pequena congregação, não está preparado para pregar num estádio lotado. Se você não tem a mesma disposição de pregar para a sua igreja, que tem 100 membros, 50 membros, 100 membros, 200 membros, você não estará qualificado para pregar para uma igreja de 2.000 membros. Eu conheço alguns colegas, infelizmente, que pensam: eu vou para a igreja, mas tem pouca gente, eu vou fazer uma devocionalzinha de qualquer jeito e está tudo bem. Você deve se preparar ainda melhor. Não importa a quantidade de pessoas que você tem lá na congregação, faça o seu melhor. Seja zeloso. Esteja pronto a falar para grandes multidões e esteja preparado para falar num grupo familiar, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo zelo, com a mesma dedicação. É isso que Paulo está nos ensinando. Mas olhe comigo o versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que no verso 20 ele fala de ensinar. Mas no verso 21 ele fala de testificar arrependimento e fé. E arrependimento e fé são os elementos da conversão. O que Paulo quer dizer com isso? É que você e eu, como pastores, nós precisamos também ter o cuidado de sermos evangelistas e não apenas mestres. Na década de 80, uma frase foi muito famosa no Brasil.
E a frase era esta: ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. Bom, esta frase não é totalmente verdadeira, porque a ideia que passava é que pastor só ensina, pastor não evangeliza, pastor não ganha pessoas para Cristo. Isso não é verdade. Paulo diz para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério de evangelista. Nós estamos enfrentando uma situação hoje no Brasil, talvez em boa parte dos nossos seminários, que para mim é muito preocupante. Eu vou explicar isso. Na minha época, e isso estou falando de 40 anos, a maioria dos professores de um seminário eram pastores de igrejas e dividiam o seu tempo ensinando nos seminários. É bem verdade que talvez tinham algumas limitações na área acadêmica, mas eles conseguiam atear fogo no nosso coração. Hoje, boa parte dos seminários, os professores já não são mais pastores, são acadêmicos. Tem que ter um título de mestrado, de doutorado, e nada contra o conhecimento. Eu acho que nós estudamos pouco, devíamos estudar mais. Mas o grande aspecto é que muitas vezes se apenas trata da academia e muito pouco do coração. Ou se destaca muito o ensino e quase nada o evangelismo. Passa-se a ideia que o pastor é um homem de gabinete e não um homem que gasta as solas dos sapatos de entrar num lar e de ir para uma praça e de pregar o evangelho, seja presencial nas ruas, ou nos encontros, ou no templo, ou nas mídias sociais. Fizemos certa feita uma pesquisa num seminário e 75% dos alunos disseram: eu tenho dom de ensino, não tenho dom de evangelização, de pregação, para salvação. Eu quero dizer para você que um pastor precisa ser também um ganhador de almas. Paulo não só ensina, Paulo também testifica arrependimento e fé. Ele prega para a salvação, ele é um ganhador de almas. Porque se o pastor não tiver o seu coração ardente, os seus olhos flamejantes, a sua vida comprometida com esta causa, ele não vai conseguir mobilizar e incentivar a sua membresia a fazer isso. Nós vamos reproduzir discípulos à nossa imagem, à nossa semelhança. Mas notem comigo, ainda no que tange a questão da palavra de Deus, versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Lembrando um dos lemas da reforma, só a escritura, precisa vir acompanhada agora de toda a escritura. Você, como um pastor, como um líder, não pode ser alguém seletivo em relação à Bíblia. Eu conheço pastores que pregam a Bíblia, mas apenas aqueles textos seletivos e pulam os outros. É pregar todo o conselho de Deus, toda a verdade de Deus. E é por isso que eu, particularmente, tenho um compromisso com Deus de adotar o sistema de pregação expositiva. Porque o que é importante não é o que está na minha cabeça, é o que está na palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa de que a palavra não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. E talvez você pudesse começar a morar num livro da Bíblia, a pregar num livro da Bíblia, a expor a Escritura, porque ela é viva, porque ela é atual, porque ela é oportuna, porque ela é pertinente, porque ela nunca cai em desuso e nunca se torna obsoleta. Ela é a palavra de Deus. Se você abandonar esta exposição da Bíblia, você vai precisar procurar novidades e mais novidades e mais novidades para atrair o povo. E novidade é igual goma, igual chiclete. Quando você masca no começo tem doce, depois vira borracha. Então prega a palavra, prega toda a palavra, estude a palavra, medite na palavra, coma a palavra, alimente-se da palavra, pregue a palavra, alimente o povo, não com a palha das ideias humanas, mas com o trigo da verdade. Esse é o compromisso que o líder precisa ter.
Mas vamos ao quarto compromisso que Paulo estabelece aqui, que é o compromisso com o ministério. Então, primeiro com Deus, segundo com você mesmo, terceiro com a palavra de Deus, quarto com o ministério. Veja, por favor, o versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Há três coisas que quero destacar aqui. Primeiro, a vocação. O ministério que recebi do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que entram no ministério, mas não têm vocação para o ministério. Nunca receberam um chamado. John Jowett, no seu livro Pregador, Sua Vida e Sua Obra, diz que tem muita gente que pensa que vocação é o seguinte: eu tentei vestibular, hoje talvez tenha o Enem aí, os outros meios, mas vamos pensar no vestibular. Tentei vestibular para medicina, não passei. Tentei para engenharia, não consegui. Tentei para direito, também não consegui. Tentei ser comerciante, não deu certo também. Tentei fazer outra coisa, também não deu certo. Aí a pessoa diz, descobri, então acho que Deus está me chamando para o ministério. Ele diz, não é vocação, não. Vocação é quando você tem todas as portas abertas e você só enxerga uma porta, o ministério. É um chamado que você não pode recuar. Isso é como fogo no seu coração. Segundo John Jowett, é como algemas invisíveis. Eu recebi esse ministério, diz Paulo. Eu não peguei essa coisa assim voluntariamente, porque eu gostei, porque achei bonito, porque achei popular, porque achei que o meu pastor era uma pessoa assim, de uma liderança carismática, que quis ser igual a ele. Não, é um chamado. É o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. É essa convicção do seu chamado é que dará para você força, alento na hora da crise, na hora da angústia, na hora da dor, na hora da perseguição, na hora do deserto, na hora de uma pandemia. É a convicção do seu chamado. Segundo lugar, a abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Meu amado, ministério não é plataforma de prestígio, é campo de trabalho. Ministério é suar camisa. É triste, é até doloroso eu dizer isso, mas você há de concordar comigo. Há muitas pessoas que hoje estão no ministério, desculpe da expressão, mas são preguiçosos. Você liga para o cidadão 10 horas da manhã, ele te atende com a voz amarrotada. Você liga 2 horas da tarde, já está tirando um cochilo. Certa feita eu li o relatório de final de ano de um colega, e ele era pastor de uma pequena igreja de 80 membros, e quando eu vi o relatório anual, ele fez 25 visitas. Eu disse, vem cá filho, acho que você errou aqui na hora de computar os dados, você deve ter relatado os dados do mês para o ano todo. Não, foi isso mesmo. Mas 25 visitas num ano. Quando eu fui apertando, onde você estava, filho? Bom, eu estava na internet. Eu conheço colegas que é capaz de falar tudo do que acontece na igreja de quase todo mundo, mas não é capaz de acompanhar o seu próprio rebanho, de visitar as suas ovelhas, de ter um plano novo para a igreja, um desafio novo para a igreja, de expansão, de crescimento. Meu amado irmão, ministério é suar a camisa, é trabalho. Quem aspira ao episcopado, excelente obra, almeja e obra lá, é trabalho de suar a camisa. É empenho, é esforço, é dedicação, é zelo, é compromisso, é abnegação. Quem entra para o ministério para auferir os louros do ministério, querendo evitar as dores do ministério, acho que errou a vocação. Terceiro, primeiro, vocação. Segundo, abnegação. Terceiro, paixão. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Tem uma paixão que arde no coração de Paulo, e é testemunhar o evangelho da graça de Deus, é pregar o evangelho. Eu acho curioso que quando Paulo está
preso pela segunda vez em Roma, agora na masmorra mamertina, passando pela a primeira defesa dele, aquela audiência onde ele tinha que apresentar suas defesas, suas testemunhas a seu favor. Ele estava sendo acusado de ser um bandido, de ser um malfeitor, de ser um criminoso, e ninguém foi a seu favor. Ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Esse homem está indo para o martírio, esse homem está com o pé na sepultura, este homem está velho, este homem está sendo acusado de um crime que não praticou, este homem está sendo abandonado pelos seus irmãos, este homem está sendo jogado na masmorra mais escura e insalubre de Roma, e ele tem uma coisa que acende um fogo santo na sua alma: é pregar o evangelho, é pregar o evangelho. Esta chama não pode apagar. Isso precisa ser o combustível do seu ministério, de você anunciar o evangelho da graça. Pois bem, vamos agora ao quinto compromisso que esse texto nos ensina. Primeiro, com Deus. Segundo, com você mesmo. Terceiro, com a palavra de Deus. Quarto, com o ministério. Quinto compromisso, compromisso com a igreja. Olha comigo os versos 28 a 30. Ele diz: atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Vamos ficar só no verso 28 ainda. Note uma coisa: atendei por todo o rebanho. E eu vou fazer uma pergunta para você. Tem alguma ovelha complicada lá no rebanho que você pastoreia? Bom, porque se você não tem nenhuma, talvez a gente possa fazer algumas transferências sem nenhum problema. Por que Paulo está dizendo todo o rebanho? Se o pastor não tiver cuidado, ele faz 10 visitas para uma família num ano e nenhuma para outra família no mesmo ano. Ele só vai pastorear aquelas ovelhas dóceis e vai deixar de lado as ovelhas mais difíceis. Você foi chamado para pastorear todo o rebanho de Deus. Outra coisa importante aqui: o rebanho precisa ser pastoreado na seguinte perspectiva. Olha comigo o verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Não tem jogo político, não tem estratagema humana, não tem política de bastidor. Ou você tem consciência de que foi o Espírito Santo quem colocou você à frente desse rebanho, ou você não deveria estar ali. Quem conduz a igreja é o Senhor Jesus por meio da obra do seu Espírito. Mas quando você tem consciência que é o Espírito Santo quem colocou você ali, você não vai ficar desanimado porque um critica, porque o outro se opõe. Você tem consciência de que foi Deus quem colocou você naquele lugar. Mas note comigo, ele vos constituiu bispos para pastoreardes. Seu papel é cuidar deste rebanho. Pastorear é cuidar, é velar, é ensinar, é disciplinar, é proteger, é carregar nos braços, é consolar, é ficar atento para que os lobos não cheguem para devorar essa ovelha. Esse é o nosso papel. Mas veja, você que é pastorear a igreja de Deus. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é dele. Deus nunca passou para você, nem para mim, uma procuração dizendo: agora a igreja é sua, faça dela o que você quiser. Na verdade, o bom, o grande e o supremo pastor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos pastores auxiliares, todos nós. Nós cuidamos de um rebanho que não é nosso, é de Deus. É por isso que nós temos que ter mais zelo ainda. E esse rebanho, ele é tão caro para Deus, que ele comprou este rebanho com o sangue do seu próprio filho. Então cuide da igreja, porque a igreja é preciosa. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é preciosa porque ela custou
caríssimo para Deus, o sangue do seu próprio filho. Que privilégio você e eu temos de cuidarmos das ovelhas pelas quais Cristo morreu e comprou com seu sangue. Que bênção! Por que é importante dizer isso? Eu tenho visto, Brasil afora, muitos pastores que o sonho da vida dele é ser um vereador da cidade. Bom, quando consegue ser um deputado, então aí é a glória. E eu me recordo das lições de Charles Haddon Spurgeon aos seus alunos, quando ele dizia o seguinte: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para vocês serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo, não aceitem. Não rebaixem de posto. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós precisamos resgatar na alma a dignidade do ministério, a sublimidade do ministério. Nós estamos cuidando das ovelhas de Deus. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós somos ministros da reconciliação. Nós cuidamos daquilo que tem consequências eternas. É isso que Paulo está ensinando para esses presbíteros. Mas notem comigo o verso 29 e 30, porque aqui tem duas coisas dignas de destaque de nota. Veja você, se você puder grifar, grife a expressão entre vós do versículo 29 e a expressão dentre vós do versículo 30. Destaco agora. Versículo 29 diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. Esse entre vós aí, eu pergunto a você, o lobo está dentro ou está fora? E a resposta óbvia é: o lobo está fora, querendo entrar. Quem é que vai estar atento, vigilante, para que esse lobo não entre dentro do rebanho para devorar as ovelhas? É o pastor, é a liderança. Mas quem são os lobos? São os falsos mestres, com as suas falsas doutrinas. Aqui então uma palavra pastoral para você, meu querido colega. Nunca convide para subir ao púlpito da sua igreja quem você não conhece. Porque os dentes afiados dos lobos são as falsas doutrinas. Deixa eu ilustrar isso. Eu estava certa feita num culto de manhã na igreja, pregando, quando entra uma senhora acompanhada de um séquito, muito elegante, muito bem vestida, se assentou no segundo banco e não sei como essa mulher conseguiu mandar um bilhete para mim lá no púlpito. E o bilhete estava escrito o seguinte: pastor, eu estou aqui hoje porque o Espírito Santo me mandou aqui porque eu tenho uma palavra para esta igreja. Eu peguei o bilhete, dei uma olhadinha, botei no bolso, terminei o sermão, petrei a benção, fui para a porta da igreja abraçar o povo. Essa mulher, furiosamente, chega na minha presença, bota o dedo no meu nariz e me disse assim: o senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje. E eu respondi para ela no mesmo tom: o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu. Eu sou o pastor desta igreja e preguei a palavra de Deus aqui hoje. Não sei quem é a senhora, não conheço a senhora, não sei de onde a senhora vem, não sei no que a senhora crê, portanto eu não posso lhe dar a palavra sem saber isso. Esta mulher fez um estrago em várias igrejas na cidade de Vitória. Porque cabe a você, pastor, a você, meu irmão, que é líder da igreja, a proteger o seu rebanho. Cuidado para que os lobos não entrem. Certifique-se primeiro, antes de dar a palavra e antes de ceder o púlpito da igreja que Deus confiou a você, para que você não tenha o dissabor de ver as ovelhas sendo devoradas pelos lobos. Mas notem comigo o versículo 30, porque agora a expressão não é mais entre vós, mas dentre vós. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas
para arrastar os discípulos atrás deles. Agora, eu pergunto a você, o lobo está dentro ou está fora? O lobo agora está dentro. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ficar atentos, porque existem lobos travestidos de ovelhas, enrustidos dentro da igreja, aguardando o momento oportuno para se levantarem e arrastarem os discípulos atrás deles. É muito importante entender que eles não fazem discípulos de Cristo, eles fazem seus discípulos. As ovelhas são deles. É curioso, há poucos dias eu fiquei sabendo de um cidadão, um pastor, que vendeu a igreja porteira fechada. Sabe o que é vender a igreja de porteira fechada? É vender o templo com os membros dentro. Como se a ovelha fosse uma propriedade pessoal dele. Não. Nós não temos ovelhas no sentido de serem nossas propriedades. Nós cuidamos, falamos minhas ovelhas por uma questão de amor, de zelo, mas as ovelhas são do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem as comprou com o seu sangue. Nós temos que cuidar dessas ovelhas. Mas vamos agora ao penúltimo ponto, sexto compromisso que o líder precisa ter. É o compromisso do líder com dinheiro. Olha comigo os versos 33 a 35. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Bom, tem dois extremos aqui que eu preciso destacar. O primeiro extremo, perigoso, é quando o pastor decide o seu ministério para estar nesta ou naquela igreja pelo salário que vai receber. O vetor que governa o seu ministério é o dinheiro. Eu já vi, talvez você também já tenha visto isso. O cidadão chega na igreja, convidado, começa o pastorar, diz: meus irmãos, que coisa boa, estou feliz da vida, Deus me mandou para cá, quero cuidar de vocês. 6 meses depois, ele recebe um outro convite para uma outra igreja que paga o dobro do salário e diz: meus irmãos, o Espírito Santo está me guiando para um outro horizonte. Na verdade, quem está guiando para outro horizonte não é o Espírito Santo, é o dinheiro. Meu amado irmão, o dinheiro é bom, dinheiro é uma bênção. Acho que o trabalhador precisa ser digno de seu salário, mas cuidado para você não ser governado pelo dinheiro. Cuidado. Deixa eu lhe dar um exemplo pessoal, me perdoe de dar um exemplo pessoal, mas eu acho que é importante. Fui pregar certa feita, uma das maiores das nossas igrejas, uma das lindas capitais do Brasil, e aquela igreja estava fazendo uma transição pastoral. Terminado o culto, a liderança da igreja se reuniu, me chamou para uma conversa e disse o seguinte: pastor, nós precisamos do senhor aqui. Nós não sabemos quanto o senhor ganha, mas a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja de uma condição financeira muito boa e nós podemos pagar o dobro, não importa quanto, pagamos o dobro, precisamos que o senhor venha. Eu disse para aqueles irmãos: eu fico muito feliz com o convite, honrado pela oferta, mas eu não posso vir, por 2 razões. Primeiro, porque eu tenho um compromisso com o rebanho que eu estou cuidando. Segundo, porque se eu vier por causa do dobro do salário, meu ministério estará à venda. Leva quem paga mais. E no dia que eu estiver à venda, eu preciso questionar o meu ministério. Então agradeço, mas não posso vir. Deixa eu lhe dar um segundo exemplo. Quando eu estava fazendo o meu curso de doutorado em ministério nos Estados Unidos, uma igreja me convidou para ser pastor. E ela me pagava 4 vezes o que eu ganhava na época. E alguém chegou e disse: mas você vai recusar esse convite? Fica 10 anos aqui, você faz a sua vida financeira, depois você volta, está tudo tranquilo. Eu respondi do mesmo jeito: o problema não é ficar aqui. Se a motivação for receber 4 vezes mais, eu estou mercadejando o meu ministério. Então eu não posso vir. Você não pode ser governado por amor ao dinheiro. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Paulo, quando chegava numa cidade
E se a igreja pagava o salário dele, ele deixava de fazer tendas. Dedicava-se exclusivamente ao ministério. Se a igreja não pagava o salário, ele ia fazer tendas e fazer o ministério, realizar a obra do ministério. Mas o dinheiro nunca foi o vetor que governou a sua vida. Não pode ser. Mas há o outro extremo aqui que eu quero destacar. Eu também conheço, talvez você conheça também, igrejas que sugam o seu pastor e não lhe pagam um salário digno. Igrejas mesquinhas. Igrejas que têm o equívoco de pensar que quanto mais pobre e necessitado for o seu pastor, mais espiritual vai ser. Isso é um pecado. Se você ler bem esse texto, tem gente que diz, está vendo, tem que seguir o exemplo de Paulo. Paulo diz que, no verso 34, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Então faça como Paulo, pastor, trabalha, precisa não ser pesado a igreja. Só que Paulo não está ensinando sobre salário pastoral aqui não. Se você quiser entender o que Paulo está ensinando sobre salário pastoral, vá para 1 Coríntios capítulo 9, lá ele trata do assunto. E lá ele começa a dizer que da mesma maneira que os sacerdotes eram sustentados com as primícias lá na velha aliança, os ministros do evangelho agora aqui devem ser sustentados no mesmo critério, com primícias, não com sobras, não com mesquinhez. Deixa eu exemplificar isso para você. Você sabe que a igreja de Corinto foi uma igreja mesquinha, do que tange a pagar salário para o apóstolo Paulo. Paulo ficou lá 18 meses, 1 ano e 6 meses. E a igreja de Corinto não pagou o salário de Paulo. Quando Paulo saiu, foi para Éfeso, aí ele escreve as suas 2 cartas, e aí ele vai dar um puxão de orelha na igreja. Confira comigo. Olha o que ele vai dizer, por gentileza. No capítulo 11, versículos 8 e 9. Preste atenção. Olha aí. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Eu imagino eu, sendo membro da igreja de Corinto, recebendo uma carta dessa. Ô Paulo, não estou entendendo. Quer dizer que você foi nosso pastor aqui? E quem pagou o seu salário para você ser nosso pastor foram outras igrejas? Foi. Vocês não me pagaram. Olha o verso 9. E estando entre vós, ao passar privações. Ô Paulo, você foi nosso pastor e passou privações? Passei. Tive vontade de ir lá no Burger King comer um lanche, não pude porque vocês não me pagaram o salário. Precisava de uma bata nova e não comprei porque vocês não me pagaram o salário. Tinha que comprar uma alpargata nova e não consegui comprar porque vocês não pagaram o meu salário. Passei privações sim. Olha o que ele diz mais. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de você ser pesado. Ô Paulo, espera um pouquinho só. Os irmãos da Macedônia que eram pobres, que supriram as suas necessidades enquanto você era nosso pastor? Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Paulo está dando um puxão de orelha na igreja. Agora, olha comigo o tiro de misericórdia que ele dá na igreja no capítulo 12, versículo 13. Olha aí. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Dentre todas as igrejas, igreja de Corinto, vocês foram a mais, ou a inferior. Foram a igreja inferior. Neste quesito, eu não cobrei de vocês o meu salário, vocês não me pagaram o meu salário, me perdoe essa injustiça, eu devia ter cobrado. O que Paulo está dizendo aqui, meus amados, é primeiro, que o pastor não pode ser governado por dinheiro. Segundo, que a igreja precisa honrar o seu pastor e dar a ele um salário digno.
Então, se você está me assistindo, você é um líder da igreja, que cuida do orçamento da igreja, que vota o salário do seu pastor, faça-me o favor de honrar as Escrituras e de dar ao seu pastor um salário digno para que ele possa fazer a obra do ministério sem ficar preocupado em botar pão na sua mesa e dar uma vida digna à sua família. É isso que Paulo está ensinando. Mas eu termino. O 7º compromisso do líder é o compromisso com a afetividade. Olha comigo os versos, volta lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E vamos olhar agora os versículos 36 a 38. Está escrito o seguinte: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais viriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Paulo ficou em Éfeso 3 anos. Eu quero crer que esses homens que estão aqui mencionados não têm sequer 3 anos de relacionamento com ele, porque Paulo não chegou lá no mesmo dia, já constituiu esses homens presbíteros. Demorou um pouco de tempo para isso. Então eles tinham convivência com Paulo, aí 2 anos, 1 ano, 2 anos, menos de 3 anos com certeza. Tempo suficiente para criarem uma amizade profunda, uma afetividade intensa, um amor acendrado uns pelos outros. Eu estava pregando num congresso de líderes, pastores e líderes, no estado de São Paulo, e eu fiz uma pergunta para os pastores. Qual foi a última vez, pastor, que você beijou os seus presbíteros? Houve um silêncio sepulcral na sala. Daqui a pouco levanta um, lá no fundo da sala, levanta a mão assim e diz: olha, beijar eu não beijei não, mas vontade de morder eu já tive várias vezes. Eu tenho rodado o Brasil. Pela graça de Deus, já preguei em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações aqui no Brasil. Tenho visto uma liderança doente, pastores emocionalmente abalados. As crises mais agudas não acontecem lá com as ovelhas, mas as portas fechadas com a liderança, onde às vezes a agressividade, a deslealdade, cavando abismos, sulcos de dor na alma. Nós precisamos cultivar relacionamentos saudáveis dentro da liderança. Precisam ser amigos. Pastor, os seus presbíteros, os seus diáconos, os seus líderes precisam ser os seus amigos mais próximos. Nós precisamos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, para que quando a igreja, os membros olharem para a sua liderança, sejam inspiradas e motivadas a viver em amor, cuidando uns dos outros. Deixa eu lhe dar 2 exemplos que ilustram isso e eu termino aqui. Eu gosto muito de abraçar o povo, eu tenho o hábito de abraçar as pessoas e faz parte da minha vida isso, do meu ser. No dia que eu fui ordenado ao Sagrado Ministério, isso no dia 17 de janeiro de 1982, um presbítero muito querido se aproxima de mim e diz assim: preciso lhe dar um conselho. Eu era pastor solteiro na época. Falei: qual o conselho, meu irmão? Quando você estiver na porta da igreja abraçando os membros, ao aproximar-se uma mulher, estenda bem o braço e estabeleça o limite. Eu tomei um susto. Disse: meu irmão, você está me falando isso mesmo? Falei: é isso mesmo. Eu disse: me perdoe, mas eu não vou seguir o seu conselho por 2 razões. Primeiro, porque eu não estou convencido que a Bíblia me ensina isso. Segundo, porque isso não faz parte da minha personalidade. Eu abraço até poste no meio da rua. Não dá para mim isso. O que eu posso, com a graça de Deus, me empenhar é para abraçar a criança, o adolescente, a moça mais bonita da igreja e a vovozinha de 90 anos do mesmo jeito. Se a pessoa quiser vir tirar uma casquinha, você não chega para lá com educação, não precisa ser rude também não.
Se você quiser tirar a casquinha, está na hora de botar a boca no pó. Mas seja sensível e amável com as pessoas. Eu estava um dia na igreja, abraçando os membros depois do culto. As pessoas passavam para cumprimentar. E uma mulher disse assim para mim: pastor, o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço aqui na porta da igreja? Eu falei: não, minha filha, por quê? Ela me respondeu: porque é o único abraço que eu recebo na semana. Você precisa amar suas ovelhas. Suas ovelhas precisam saber que você as ama. Um dia uma mulher me telefonou e disse: pastor, eu estou ligando para o senhor porque eu vou ficar numa igreja mais perto aqui da minha casa. Está longe para eu ir, pastor. Então, eu só estou comunicando ao senhor que eu vou me desligar aí da igreja e vou ficar na igreja aqui mais perto. Eu disse para ela: filha, só tem um problema. Você é tão importante. A sua presença aqui é tão importante para a nossa igreja. Você é tão amada aqui que o seu passe não está à venda, nem para transferência. Você é muito preciosa para esse rebanho. Nós amamos você e nós queremos cuidar de você. Essa mulher desata a chorar do outro lado da linha. E disse assim para mim: pastor, eu não quero ir embora para outra igreja coisíssima nenhuma. Eu só estava precisando escutar isso do senhor hoje. Se eu dissesse para ela: minha irmã, tá certo, é isso mesmo, está difícil mesmo, fica aí mesmo, vai ser uma bênção para a sua vida, ela ia pensar: meu pastor não me valoriza mesmo, não, eu não faço o mínimo significado para aquela igreja mesmo, eles estão querendo me descartar mesmo. Cuide das suas ovelhas, cuide da sua liderança, demonstre carinho e afeto pelas pessoas que Deus lhe confiou. Princípios para o ministério: sua relação com Deus, sua relação com você mesmo, sua relação com a palavra de Deus, sua relação com o ministério, sua relação com a igreja, sua relação com o dinheiro, sua relação com afetividade. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus nos faça homens, mulheres, segundo o seu coração, pastores, segundo o seu coração. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e o seu ministério. Amém.